Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal que abre. Finalmente a gente vai voltar a falar sobre computação aqui. Demorou pra cacete, né? Eu sei. Então vamos lá. O vídeo antigo lá sobre a parte da álgebra sumiu também. Felizmente foi pro saco. Tentei recuperar e não consegui. Então a gente vai ter que dar uma explanada aqui rápida sobre a operação booleana. E depois eu vou construir um vídeo falando sobre ela, já que sumiu e eu tava cheio de coisa para fazer, eu não ia voltar para recuperar aquele arquivo para depois fazer mais. Então vai ficar em falta a operação booleana, depois eu vou fazer um vídeo, que nem um vídeo lá que ficou faltando lá do Calmar. Então o que é uma operação booleana? Vamos entender. Antes de tudo, é uma equação. É uma relação entre razão e proporção. A equação é isso. Quando você pega lá, fala que um número ele é igual a outro, você está dizendo que existe uma relação entre eles. Um dispositivo que fornece a saída de uma operação booleana a partir de suas entradas é denominado porta lógica. O que ele está querendo dizer? Vamos por partes. Essa piada já está tão velha, igual o Jack Stripador. Um dispositivo ele vai dar uma saída a uma operação, a uma equação booleana a partir de entradas, que são aquelas que a gente viu lá, as portas. As portas lógicas podem ser implementadas por meio de diversas tecnologias. Aí aqui tem mais variadas formas de você conseguir fazer algo virar uma porta lógica. Relé, os relés, dispositivos óticos, tal, que a gente tem que fazer o 0 em 1 acontecer. As portas lógicas dos computadores modernos geralmente são constituídos de pequenos circuitos eletrônicos, que aí é algo mais moderno, que os dígitos são 0 e 1, são representados por níveis de tensão elétrica. Eu já expliquei isso para vocês já. Só não expliquei para vocês o que é um flip-flop. Flip-flop é um circuito cuja saída apresenta um dos valores binários, permanecendo assim até que o pulso temporário em sua entrada proveniente de outro circuito. Isso aqui é a ideia de circuitos elétricos. A ideia mais básica que tem de circuitos elétricos, que existem vários tipos de flip-flop, que é o quê? A gente conseguir controlar várias áreas. Eu já falei para vocês em vídeos anteriores sobre a ideia de existirem várias áreas. Não sei se vocês se lembram. Que tem a área, por exemplo, do processador, tem a área que é da ponte norte, tem a área da ponte sul, tem a área da memória lá tal. Todas essas áreas existem vários circuitos, são ligadas por flip-flops. Então, às vezes eu posso controlar uma área, desligar outra, controlar a tensão de uma para a outra. Se uma liga, a outra liga junto, etc. Através dessas ligações de flip-flop. Um exemplo assim mais tranquilo é o transistor MOSFET. Também o MOSFET tem um transistor mais antigo e tem a evolução que hoje em dia nem é mais MOSFET. Hoje em dia tem uns mais fodidos. Mas o MOSFET basicamente é isso. Ele controla a entrada e a saída lá. Tal. Aí nós temos os módulos. Os módulos é o que a gente chama de as partições, vamos dizer assim. Um módulo é uma partição, por exemplo, a área do processador, a área de não sei das quantas lá que a gente falou pra caralho. Na década de 1960 era comum os computadores conterem pequeninos anéis ou argolas feitos de material magnético, chamados núcleos, atravessados por fios elétricos muito finos. Passando uma corrente elétrica pelos fios, cada núcleo poderia magnetizar em uma das polaridades possíveis. Posteriormente, a polaridade desse campo magnético poderia ser consultada observando se seu efeito sobre a corrente elétrica forçada pelos fios que atravessam um núcleo. O que é isso? Isso aqui é o começo daquilo que a gente chama de memória. Que era o quê? Caía uma tensão, ela ficava magneticamente guardada. Aí vinha a tensão, via se estava guardada, vai, guarda de novo. Magneticamente elas iam guardando as informações. Aí ficava a tensão lá guardada em modo como se fosse... Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso aqui. É tipo o seguinte, ficava um lá. Vinha um, aí guardava um. Aí pronto. Aí vinha outro, guardava. A memória é desse jeito. Só que em nível mais elétrico, é eletricidade quem está falando aqui. Não 0 em 1. Mas em nível elétrico é tensão. Em nível mais software, é o digital, 0 ou 1, fica um dos circuitos digitais. Eu gosto muito de fazer essa diversificação aqui, de mostrar para vocês a parte elétrica e a parte de software, que é extremamente importante isso aqui. A integração entre eles. Então aqui a gente pode ver de dois jeitos, a parte da tensão e a parte lógica. Mas claro que tem tem que ter ali um interpretador ali, porque senão não tem comunicação. Um está falando inglês e outro está falando português. Basicamente é isso, o sistema analógico digital é isso.
Um tá falando português e outro tá falando inglês. Tem que ter um cara lá para interpretar isso daí. Então vamos falar sobre a natureza do bit. Deste modo, os núcleos magnéticos realizavam uma forma de armazenamento, como eu falei para vocês. Eu tinha um campo magnético lá que ele apontava para uma direção entre 1 e 0. Por um campo magnético na outra. Aí ficava uma polaridade, ele se polarizava. Depois disso daí, inventaram os capacitores, que também faziam esse trabalho. Hoje em dia, eu não sei se você já chegou a ver um capacitor eletrolítico, que ele faz exatamente esse trabalho. Ele era a memória da época. Como está dizendo aqui, um método mais recente de armazenar o bit é o capacitor, que era o eletrolítico. Que nem todo capacitor ele tem polaridade, que consiste em duas pequenas placas metálicas posicionadas paralelamente, mantendo pequena distância. Aí tem um ácido fundido dentro dele. Bom lembrar isso para vocês não mexerem, na verdade vocês terem cuidado para mexer com capacitores, porque lá tem ácido. Se uma fonte de tensão for conectar as placas positiva e uma placa negativa a outra, as cargas da fonte se distribuirão às placas. Então, quando a fonte de tensão for removida, essas cargas ficarão nas placas. É o que acontece. Também é outra coisa que é um perigo, que são os capacitores. Você pegar um capacitor depois que desliga as coisas. Nos eletrônicos nem tanto, porque a carga que passa lá ela é bem controlada. Mas agora, se você pegar, por exemplo, um capacitor de máquina de lavar, você vai tomar um supapo. Um supapo bonito. Depois que você desligar ela, você pegar o capacitor. Porque eles continuam com a carga. A carga ela fica presa lá no capacitor. Aí por isso que é necessário você descarregar o capacitor, porque fica lá guardado. E é isso que ele está dizendo aqui. Tanto que é que eles eram usados para memória na época. Uma forma de memorizar as coisas, o capacitor. A tecnologia atual é capaz de construir milhões de pequenos capacitores, bem como seus circuitos, tudo em uma única pastilha, que são os chips de hoje em dia. Os capacitores vêm se tornando uma tecnologia popular para o armazenamento de bits dentro de máquinas. Então aqui nós vemos duas funções muito interessantes, que tem a função dentro da eletrônica e tem a função dentro vamos dizer assim, do digital, do software. A integração do software com a parte eletrônica. Ela é feita através de guarda de informação de tensão. Basicamente essa é a ideia. E aqui a gente tem um agente que faz isso, que são os chips. Então os chips eles guardam tensão que com um conversor se torna informação. Uma informação digital. Então aqui nós temos duas propriedades muito interessantes do capacitor, porque dentro de um circuito normal, ele serve para conter a energia. Quando eu digo conter energia, é porque existem aparelhos que eles são extremamente sofisticados, aí você precisa ter uma energia mais controlada para eles, para retificar, tá? O capacitor ele serve muito para isso, para ter uma constância. Mas a nível digital ele também serve como memória, isso aqui é um ponto interessante. Aqui mais um pouquinho sobre flip-flop e a construção da memória. Flip-flops, capacitores, são exemplos de sistemas de armazenamento com diferentes graus de volatilidade, que é o começo daquilo que a gente conhece como memória dinâmica. O núcleo retém seu campo magnético após o desligamento da máquina. Um flip-flop perde o dado armazenado quando a fonte de energia é desligada. Aqui a gente tem um ponto que é diferente, que é a criação de memórias que continuam e a criação de memórias que o computador, quando é desligado, ele tira tira do sistema. Que é o caso aqui, existe a memória não volátil e a memória volátil. As duas são bem parecidas. Só que um sistema de flip-flop, ele na hora que é desligado, ele já era. Some. Agora um sistema magnético, ele guarda a informação. Não é à toa que a gente tem, hoje em dia, teve durante muito tempo os discos magnéticos. Hoje em dia tem os SSDs. A questão é, a diferença entre essas duas coisas está descrita aqui, ó. Tende a dissipar neles próprios mesmo enquanto a máquina está funcionando. Assim, a carga de um capacitor deve ser restaurada regularmente por um circuito conhecido como refresh. Considerando essa volatilidade a memória do computador, ou memória volátil. Então nós vemos aqui que existe um tipo de memória que ela guarda informações através de um campo magnético que vai segurar elas. Existem outros tipos que elas são realimentadas
toda hora através de um circuito de refresh, para que ela, depois que for desligada, ela desocupa a memória. É aquilo que a gente conhece. Aqui a gente está falando sobre o begins daquilo que a gente conhece como memória RAM e aquilo que nós conhecemos como disco rígido. Os dois são muito parecidos, mas você pode ver que a dinâmica é diferente. Uma tem que ser realimentada através do refresh e a outra já vai guardando através de campos magnéticos e fica guardado mesmo lá, até o dia em que vai começar a apitar, vai chiar e você vai perder o disco rígido. Então vamos para a próxima parte. Então aqui a gente viu um pouquinho do bit. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre a notação, que é o final de hoje. Nós temos vamos começar pela binária, tá certo? Pelas representações. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais no futuro sobre essas diferenças entre o código hexadecimal e o binário. E por que o hexadecimal foi feito? O hexadecimal foi feito para não ter que fazer essas coisas aqui, ó. Porque esse 000 ele equivale a 1 no hexadecimal. Ou seja, 4 bangs de binário equivalem a 1 do hexadecimal. Então a gente pode ver que a linguagem binária, que é a linguagem de máquina, ela pode ser facilitada através de outro, aqui já é outro código. Não fique pensando que é a mesma coisa não, porque o hexadecimal já existe alguém que tem que fazer a tradução lá para ir para a máquina. Só que esse código hexadecimal é muito mais fácil do que o binário, como por exemplo aqui. Se a gente pegar aqui o E, se a gente fizer o E9, ou então o E1, o E aqui ele representa o 011 e 000. Então, no caso, se a gente fosse converter o E1 para código binário, ficaria 01100. Então é muito mais fácil a gente escrever E1 do que escrever 011000. Então vocês estão entendendo que o hexadecimal ele simplifica a linguagem. Nas próximas aulas a gente vai entrar mais um pouquinho sobre isso. Só trouxe aqui só para vocês verem a diferença entre o hexadecimal e o binário e as representações deles, a diferença. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e valeu!